2025 começando, então vamos ver quais são as principais tendências que a gente tem que se ligar no mercado. Vamos ver a bolsa americana, bolsa brasileira, commodities, dólar. Vamos ver Bitcoin também. E aqui eu vou ver um horizonte temporal muito longo. É algo que eu nunca fiz em mais de 5 anos de canal. Inclusive, estamos tentando bater 300 mil inscritos. Por favor, se inscreve, é muito importante pra mim e toda a equipe. Dá muito trabalho fazer esses vídeos. Por favor, me ajuda a bater a meta de 300 mil. Tô aqui no gráfico do SP500, o principal índice de ações americanas. Isso aqui é gráfico de 6 meses. A gente quer ver aqui no longo prazo o que tá acontecendo. Cara, o que tá acontecendo é que desde o fundo de 2008, que foi o crash ali do subprime, foi a maior crise financeira que a gente teve desde a bolha de 2002. Depois disso, só a pandemia foi se comparar com o que a gente teve em 2008, que a gente deixou o fundo que iniciou a tendência de alta que a gente tá nesse atual momento. Então, após a crise de 2008, a gente construiu esse pivô de alta aqui, ganhamos a média móvel e a gente está se mantendo acima dela desde então. Estamos deixando uma progressão de topos e fundos cada vez mais altos. Aqui deu um susto, né, que violou esse fundo. Sabe o que foi isso aqui? É só você projetar 161% desse pivô derreteu depois de bater o terceiro alvo FIBO. E é engraçado que foi justamente quando bateu 161% de FIBO que entrou a pandemia. Coincidência? Não sei. Mas beleza, seguimos a tendência de alta depois que a gente rompeu o topo anterior do gráfico de 6 meses, que é esse cara aqui. Então é inegável que o SP500 está numa tendência de alta, só que a gente está numa sequência aqui, ó, quantos candles? Você vê que aqui, tudo bem, fez uma sequência de candles altistas, mas depois vem uma correção. Olhando assim parece pouco, mas isso aqui é gráfico de 6 meses. Então se você puxar isso aqui, ó, isso daqui é uma correção de mais de 16%, tá? Bateu 20% é bear market. Então esse que é o perigo aqui. A gente tá aqui numa sequência de candles altistas, estamos esticando da nossa média, mas estamos em tendência de alta, tá? Isso aqui não é topo ainda não. Ele ainda não deu nenhum sinal de topo. O volume tá fraquejando com o preço subindo, isso é um sinal bearish, mas a gente ainda não tem um padrão de reversão aqui. Então, segue em tendência de alta, não é recomendação de investimentos. Legal é quem conseguiu armar posição, ó, depois dessa correção aqui, você arma posição em ações. Fica a dica aí pra você que ainda não entendeu, que a gente olha os índices mais importantes, SP500, IBOV, pra o quê? Você procura ali nas ações um ponto de entrada. Então, a galera que comprou depois dessa correção aqui, ou que seja, comprou lá na pandemia, a galera tá rindo à toa, só que o inteligente é o cara que vai fazendo realizações parciais. Você nunca quer estar 100% fora da bolsa, mas você vai fazendo realizações parciais. Você vai manejando, gerenciando ali todas as suas posições no mercado de ações. Então vamos ficar atento a uma correção aqui, ó, porque uma correção no gráfico de 6 meses, você já entendeu que não é pouca coisa, ó. Essa correção aqui, sabe quanto foi? 22%. Bolsa brasileira, índice Bovespa tá apanhando. Não vou nem colocar o IBOV em dólar, senão vocês vão chorar. A gente deixou dois topos na mesma altura no gráfico de 6 meses e isso é uma tragédia. Por quê? Porque o SP500 já rompeu esse topo tem tempo, ó. Então, quebramos a correlação positiva da nossa bolsa com a bolsa americana. Péssimo sinal, me inclui fora dessa. Parabéns aos envolvidos. Relaxa, não vou falar de política não, só pra atiçar vocês. Pode dar dislike quem quiser, que se for. Mas quem for responsa, dá um like aí. Mas falando sério aqui, pessoal, o SP500 tá lá nas alturas. Nossa bolsa ficou pra trás. Saiu coisa de 24 bilhões de fluxo estrangeiro saindo da nossa bolsa em 2024. Então quem acha que mercado financeiro é ruim pra sociedade, cara, você é burro. Quanto mais dinheiro dos gringos botarem na nossa bolsa, é mais dinheiro para essas empresas brasileiras investirem no seu crescimento. Só que tá acontecendo o contrário, tem dinheiro saindo do Brasil. Mas a nível técnico, o que tá acontecendo aqui? A gente tá numa perna corretiva no gráfico de 6 meses. Por enquanto não é uma tendência de baixa no gráfico de 6 meses. Quando que a gente teve uma tendência de baixa no gráfico de 6 meses? Cara, a gente teve simplesmente esse período inteiro aqui, ó. Nossa bolsa ficou sofrendo enquanto o mundo inteiro tava subindo. Qual o maior perigo hoje na bolsa de valores brasileira? É acontecer o que aconteceu aqui, ó, de 2011 até 2016. Estavam os principais índices da Europa e dos Estados Unidos subindo e o Brasil caindo. O Brasil ficando mais pobre. Esse é o grande risco para o investidor brasileiro hoje. Ele tá se perguntando, cara, a gente vai fazer a mesma cagada que a gente fez em 2010 até 2016? Então, a nível técnico, o que significaria isso? Cara, significaria esse gráfico de 6 meses e deixando uma progressão de topos e fundos mais baixos. E olha o que aconteceu aqui, passou para baixo da média móvel de 20. Cara, isso daqui é gráfico de 6 meses, não é pouca coisa, isso aqui não é brincadeira não. O fundo mais importante pra gente agora é esse cara aqui na região dos 95 mil pontos.
Se a bolsa for abaixo dos 95 mil pontos, a gente pode ver um movimento muito mais acentuado para baixo. Não é recomendação de investimentos. Vamos ver o dólar então, mas antes de eu ver o dólar contra o real brasileiro, a gente vê o dólar contra o mundo. Então esse negócio chamado DXY, ele é o índice do dólar. Ele é o dólar contra uma cesta de moedas de países desenvolvidos. Ele fornece pra gente um parâmetro de como tá indo o dólar de fato, independente de questões internas do nosso país. Então o DXY tá subindo no mundo inteiro, vamos ser justos também. Só que especialmente o real brasileiro tá sofrendo mais do que todas as outras moedas. Aí sim entra em âmbito nacional, lambanças políticas que a gente tá fazendo aqui. Mas de fato o dólar tá se valorizando no mundo inteiro. Olha esse gráfico. Desde janeiro de 2011, o DXY tá numa tendência de alta no gráfico de 6 meses. Tudo bem, aqui a gente deixou dois topos, ó. Dois fundos aqui, não chegou a reverter essa tendência macro, essa tendência de longo prazo. E agora o que tá acontecendo? A gente tá em vias de romper o topo anterior, que é esse cara aqui na região dos 114 mil pontos. No longo prazo, se o dólar continuar na tendência que ele tá aqui no gráfico de 6 meses, essa é a projeção. 133 mil pontos, mas isso não seria esse ano, tá? Vamos lembrar que isso aqui é gráfico de 6 meses. Talvez 2027. Esse é o topo anterior do gráfico de 6 meses. Esse é o fundo anterior do gráfico de 6 meses. Se perder esse cara aqui, se o DXY agora for abaixo dos 99 mil pontos, ele vai estar indo abaixo da média móvel de 20 períodos. E aí sim, a gente entraria numa trajetória de queda, ó, do dólar. Então, pontos mais importantes aqui, ó, 114 mil pontos e 99 mil. Cercamos o boi. Tendência de alta no dólar, mas tá chegando perto do topo anterior aqui, ó. Então vai ter resistência aqui, vai ser ponto de briga. Também tem confluência com esse cara aqui, ó, que foi importante. Agora sim, dólar contra real brasileiro. Estamos agora sendo negociado a 6,10. O que aconteceu aqui? Cara, simplesmente a gente tinha aqui pivô de alta que bateu 161% dele. Você vê que quando chegou no 161% de FIBO, ele ficou ali, ó, oscilando bem nesse nível. Tamanha é a importância do 161% de FIBO. Então, numa tendência de alta no dólar contra o real brasileiro, ou seja, real brasileiro numa tendência de baixa, topos e fundos mais altos, média móvel curvada para cima. Estamos rompendo o topo anterior, ó, já rompemos, a gente já até fechou esse candle acima desse nível aqui. Ou seja, rompimento bem sucedido. Isso é um péssimo sinal para o real brasileiro. No caso desse gráfico aqui, eu vou entrar no de um mês, que eu sei que vai ter gente aí que vai estar bastante interessada nesse gráfico. No gráfico mensal, a gente vê que o pivô de reversão já bateu 161% dele, e é por isso que a gente está tendo uma correção. Então, entenda o seguinte, tá vendo que aqui a gente teve um ponto de retorno, construímos um fundo e fizemos esse novo avanço de alta? Cara, você pega esse fundo aqui, você coloca uma retração de FIBO. A gente tá corrigindo, estamos indo lá na 23 de FIBO, que eu não uso, tá? Mas ele pode vir aqui na 38. Então, no curto prazo, existe sim uma possibilidade da gente ver de volta ali a 5,95. Não é recomendação de investimentos. Mas existe possibilidade. Por quê? Porque a nível técnico a gente entrou aqui no que parece ser uma perna corretiva do último avanço de alta, que começou nesse ponto aqui e chegou até aqui. Tudo bem, ainda falta para esse candle fechar. Ele poderia simplesmente, ó, continuar subindo aqui. Beleza? Mas no momento, com as informações que a gente tem no gráfico, parece que está encaixando uma correção. Então a gente tem que ficar atento para 38% de FIBO, que é a retração do nosso último movimento de alta, que fica na casa dos 5,95. Entrando aqui no gráfico semanal, já que o dólar tá todo mundo, né, obcecado pelo dólar, eu vou entrar mais aqui nos tempos gráficos do que eu entrei nos outros índices. Cara, o worst case scenario para mim é 6,76. Ou seja, Disney cancelada. Índice de commodities. O que esse negócio tá pegando? Ó, mostrar aqui pra vocês. Então, esse índice mostra pra gente como é que tá o movimento aí das commodities. Quem me acompanha no Instagram, @o_cara_do_mercado, sabe que eu tô há meses falando que as commodities vão subir. Por quê? Porque eu sou maluco? Será que quando eu era bebê eu dei com a cabeça e fiquei assim meio esquisito? Não é isso, cara. É porque tá num canal de alta. Então é por isso que eu falei que deve subir. Mas eu não sou o senhor da verdade. Poderia ter caído. Mas eu achei que ia subir. Probabilidades mostravam que poderia subir. Então é isso que tá acontecendo. Tamo indo testar o topo do canal de alta. Isso daqui é gráfico de um mês, tá? Deixa eu botar nos 6 meses. Se a gente romper esse topo aqui, eu acredito que a gente iria testar a máxima histórica. Então a máxima histórica fica nessa região, seria a projeção desse cara aqui, e a gente, rompendo esse topo aqui, partiu para abraço. Commodities em alta, SP500 em alta, e mesmo assim o Brasil não tá conseguindo surfar essa onda. Brasil leva jeito para ser terceiro mundo. Bitcoin, gráfico de 6 meses, está sempre numa tendência de alta. Bitcoin nunca esteve numa tendência de baixa no gráfico de 6 meses, desde que ele foi criado. Ou seja, esse negócio aqui deve estar indo para 1 milhão mesmo.
Então você percebe que a gente tem topos e fundos mais altos. Então estamos aqui numa plena tendência de alta no Bitcoin. Rompemos o topo anterior do gráfico de 6 meses. Estamos aqui num ciclo de alta violento. Todos esses movimentos aqui, ó, foram os bear markets. Mas você vê, quando rompe o topo anterior, ó, ele dá uma felicidade, sobe pra caramba. É que isso daqui é gráfico de 6 meses, pode parecer pouco, mas desse fundo até esse topo, 2000% de valorização. Desse fundo aqui agora, ó, essa tendência que muita gente que tá assistindo esse vídeo entrou aqui, né? Aqui que eu entrei, tá? Faço hold também, tem coisa que eu comprei nessa época, nunca vendi. Por quê? Porque esse negócio talvez vá pra 1 milhão mesmo. A gente fala, vocês acham que a gente tá zoando? Tá arriscado o Bitcoin pra 1 milhão mesmo. Mas antes de chegar a 1 milhão, ele vai passar por quedas de 70%. Você viu primeiro aqui. Se inscreve no canal. Me ajuda a bater 300 mil. Então, ó, se eu puxar daqui até aqui, esse bear market, que no gráfico de 6 meses é só uma correção, né? Uma perna corretiva. Mas quando tu entra ali no gráfico de 1 mês, é uma tendência de baixa que durou 1 ano. Então você vê 78% de desvalorização. É isso que você tem que ficar ligado, tá? Não é só comprar, fechar o olho que tá indo pra $1 milhão o Bitcoin. Porque ele vai encaixar essas pernadas aqui. Todo mundo que estiver alavancado quando entrar essa pernada aqui e não estiver usando ordem stop, vai quebrar, vai perder tudo. A história se repete no mercado. A gente tem os ciclos de alta e os ciclos de baixa. Então, a gente tá agora vivenciando esse ciclo de alta que rompemos o topo anterior. Trump, Elon Musk, vento favorável para as criptomoedas. Pode seguir subindo. Tamo numa tendência de alta, tecnicamente falando. Agora, alguma hora vai entrar a perna corretiva de 70% a 90%. Tem altcoin que vai derreter 97%. Você precisa botar isso na tua cabeça. Na verdade, a maioria das altcoins, a esmagadora maioria, pegou do Ethereum pra baixo. Quando entrar o bear market, vai derreter mais de 90%. Pode bater print, pode salvar isso daqui que eu falei, pode me cobrar depois. Então eu peço que vocês fiquem atentos a isso, tá? Quando entrar a perna corretiva no Bitcoin, vai ser bizarro, vai liquidar muita gente que tá alavancada, mas de fato, no longo prazo, que é a intenção aqui desse vídeo, né? No longo prazo, estamos sim numa plena tendência de alta no Bitcoin. E a corretora recomendada para você fazer suas operações, seja day trade ou investimentos de longo prazo, é o BTG Pactual, nosso parceiro. Não deixa para depois, clica agora no link aqui embaixo e abre a sua conta no BTG. Tamo junto, sucesso, aquele abraço.